Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, Everett George Clippert foi o último canadense a ser declarado um criminoso sexual perigoso e condenado ao que equivalia à prisão perpétua pelo único motivo de ser um homem gay. É disso que vamos falar aqui hoje, tá bom, meus queridos? Mas antes, aquele pedido bem rapidinho, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, não esquecerem de comentar e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom, gente? Então, vamos lá. A indignação com essa sentença, mantida pela Suprema Corte do Canadá em 1967, levou à descriminalização do sexo gay 2 anos depois. Clippert foi liberado da prisão em 1971. Em 2016, o primeiro-ministro Justin Trudeau indicou que recomendaria um perdão para Clippert. No entanto, no ano seguinte, o governo Trudeau se desculpou formalmente e emitiu um pacote de compensação para homens que foram acusados, condenados e punidos simplesmente por serem gays. Bom, vamos à história do Clippert. Clippert nasceu em Kinderley em 1926. A família se mudou para Calgary quando ele tinha 2 anos. Depois de terminar a escola, ele trabalhou em uma leiteria e depois como motorista de ônibus. Em 1960, ele foi acusado e se declarou culpado de 18 acusações de indecência grosseira e condenado a 4 anos de prisão. Um adendo aqui, o Clippert, ele era cristão fervoroso, então ele era assim, muito fanático, muito rígido, e ele não admitia mentir. Então, quando perguntavam a ele se ele havia feito algum intercurso carnal com outro homem, ele dizia que sim, porque tinha feito mesmo. Então, ele confessava. Bastava ele mentir, dizer que não, e tudo bem, tudo ficaria por isso mesmo. Mas ele lá reafirmava, respondia afirmativamente. E aí? Bom, o sexo gay foi um crime grave no Canadá desde o início. Essas relações eram chamadas de sodomia, um grave crime. Outros atos sexuais se enquadravam na lei que proíbe o que foi chamado de indecência grosseira. O estigma contra homossexuais se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Os gays eram considerados não apenas desviantes, mas também sujeitos à subversão comunista e ao risco de chantagem. As autoridades começaram a procurar ativamente homens gays no serviço militar e no serviço público também. Os identificados eram normalmente demitidos. Entretanto, a década de 50 foi uma época de maior tolerância. Em 1957, na Grã-Bretanha, um estudo conhecido como relatório Wolfden recomendou que o comportamento homossexual consentido entre adultos fosse descriminalizado. Com base em suas recomendações, em 1967, o parlamento britânico legalizou o sexo privado e consentido entre homens adultos. No entanto, o governo canadense moveu-se na direção oposta. Antes de 1961, uma pessoa no Canadá poderia ser designada como criminosa sexual perigosa e sujeita à detenção preventiva, na verdade, uma sentença de prisão perpétua. Se essa pessoa fosse considerada suscetível de causar lesão, dor ou outro mal a qualquer pessoa por falha futura para controlar seus impulsos sexuais. O governo endureceu a lei acrescentando ou é provável que cometa outro crime sexual. Quer dizer, eles já tinham uma punição preventiva, entendeu? De acordo com uma nova redação da lei, uma pessoa que provavelmente repetiria o crime pelo qual já havia sido condenada, incluindo se masturbar com outro homem, poderia ser efetivamente sentenciada à prisão perpétua. Bom, após sua libertação, Clippert mudou-se para a comunidade mineira de Pine Point, onde conseguiu trabalho como ajudante de mecânico. Em agosto de 1965, ele foi questionado sobre um incêndio criminoso contra o gerente da mina. Ele não estava envolvido no incêndio, mas durante o interrogatório, Clippert admitiu ter feito sexo com outros 4 homens.
Ele se declarou culpado de 4 acusações de indecência grosseira e foi condenado a 3 anos de prisão. Ele não recebeu nenhuma representação legal. Com base na natureza da repetição das infrações, os promotores concluíram que Clippert, após a libertação, pudesse continuar buscando sexo com homens. A justiça solicitou que ele fosse designado como criminoso sexual perigoso, sujeito à prisão preventiva, isto é, por tempo indeterminado. 2 psiquiatras testemunharam que Clippert não tinha tendências pedofílicas, inclinado a fazer sexo com crianças, ou agressivas, mas era incuravelmente homossexual. Apesar da recomendação de que ele devesse receber cuidados psiquiátricos em vez de prisão, o juiz dos territórios do Noroeste, John Simpson, declarou Clippert como um criminoso sexual perigoso. A irmã de Clippert, Leah, apelou da decisão à Suprema Corte do Canadá, mas em 7 de novembro de 1967, o Supremo Tribunal manteve a sentença por uma votação de 3-2. O juiz escreveu na decisão que Clippert provavelmente cometeria mais crimes sexuais do mesmo tipo com outros homens adultos que consentissem. Indagado se ele merecia uma sentença de prisão perpétua por cometer atos que não eram mais crimes na Inglaterra, o juiz disse: "Não cabe a nós dizer. Nossa jurisdição é interpretar e aplicar as leis validamente promulgadas no Canadá." Em resposta à decisão da Suprema Corte sobre o caso Clippert, o então ministro da Justiça Federal, Pierre Trudeau, apresentou um projeto que, entre outras medidas, legalizaria o sexo consensual privado entre 2 homens com pelo menos 21 anos de idade. Uma versão diferente do projeto se tornou lei em 1967. Porém, Clippert só foi liberado da prisão em 1971. Ou seja, 2 anos depois da lei promulgada. Após sua libertação, Clippert mudou para Edmonton e trabalhou como motorista de caminhão. Em meados da década de 80, quando se aposentou, ele se casou com uma mulher. Ele recusou quaisquer pedido de ativistas no crescente movimento pelos direitos dos homossexuais para marchar em paradas de orgulho gay ou, de outra forma, para ser uma figura pública representando a luta pela discriminação contra homossexuais. Clippert morreu de doença renal em 1996, aos 69 anos de idade, e quase se perdeu na história. Em fevereiro de 2016, o jornal Globe and Mail contou a história de Clippert. Em resposta, o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que estava preparado, em princípio, para recomendar que o governo canadense um perdão a Clippert e para considerar o perdão de todos os homens que foram condenados sobre as leis de indecência grosseira. No entanto, 2 relatórios de 2016, um da AGO, uma organização que defende as pessoas LGBTs, e outro de um grupo conhecido como We Demand an Apology Network, disseram que o governo devia não apenas um perdão, mas também uma restituição financeira e um pedido de desculpas a todos que foram perseguidos e processados por causa de sua sexualidade, incluindo os militares e os servidores públicos. Em 28 de novembro de 2017, Trudeau se desculpou na Câmara dos Comuns pela discriminação feita ou tolerada pelo governo federal e suas agências contra os canadenses LGBTs. O pedido de desculpas veio com um pacote de compensação no valor de 145 milhões de dólares, que incluía 110 milhões para funcionários públicos cujas carreiras foram prejudicadas por causa de ações discriminatórias contra eles. Bom, quase que essa história se perde, na memória, porque ela foi resgatada há pouco tempo, em 2016. Então, assim, é uma história de um homem, vocês vejam, religioso, extremamente religioso, mas homossexual mesmo assim. Esse fanatismo religioso dele não conseguiu reprimir o desejo, porque o desejo é mais forte. Mas mesmo assim ele confessava os tais crimes, quando bastava
dizer que não. E esse casamento do Clippers, na verdade, foi um casamento entre amigos, né? Não havia nenhum tipo de relação sexual entre eles. Eles eram apenas amigos, dois amigos solitários que no fim da vida resolveram, né, cuidar um do outro, né? Clippard, vocês vejam que mesmo assim ele se recusou a participar do movimento, né? Fazer ali a sua participação, servir de exemplo, né? Por conta provavelmente das suas convicções religiosas e talvez até por mágoa também, né? Numa de tentar esquecer tudo aquilo, sei lá. Um homem que sofreu basicamente a vida inteira, né? Uma perseguição tão injusta. Mas isso faz parte da nossa história. História é essa que a gente não pode deixar de estar sempre relembrando, de estar sempre revivendo, de estar sempre trazendo à tona, até para que ela seja conhecida. Porque quantas pessoas, né, não conhecem essa história? E uma história que eu acho muito importante ser conhecida. Bom, meus queridos, aquele reforço. Para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem e indicarem o canal para os amiguinhos. Lembrando também que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem vídeo novo, e até amanhã.